mais um vídeo. E como eu tô aqui bem ousada, o que eu vou abordar aqui nesse vídeo, ele se estende também a qualquer reality show. Eu garanto que depois de assistir essa análise nunca feita antes, vocês nunca mais vão assistir um programa de entretenimento como antes. E independente se você assiste o BBB ou critica esse formato de entretenimento, esse vídeo é para todos vocês. E agora, eu quero saber se algum de vocês já parou para pensar e se fazer os seguintes questionamentos, né? Será que o BBB, ele manipula a sua opinião? Por que o BBB tem tanta audiência? Por que o BBB desperta diversos afetos fortes nas pessoas? Vocês também já pararam para pensar que esses afetos que esse entretenimento desperta no público são muito similares aos comportamentos de torcedores nos estádios de futebol? E aí também, qual que é a importância desse tipo de entretenimento na vida das pessoas, né? No sentido de em que contribui. Então já aproveita e também me responde aqui nos comentários se vocês assistem ou não. Então, o nome Big Brother, né, remete ali ao Grande Irmão, que é um ditador da distopia 1984 do George Orwell. E assim como na distopia do Orwell, os participantes, eles têm sua vida monitorada 24 horas. E tem resenha no canal sobre esse livro, vou deixar o link aqui embaixo também, na descrição. Então, para vocês verem, né, como que a literatura ela influencia a nossa vida e aspectos tão, assim, triviais, como, por exemplo, um reality, né? Nós não temos, às vezes, nem noção. Muitas pessoas já ouviram falar desse livro, mas poucas pessoas têm a noção do impacto, da mensagem dessa história distópica, né? Então, será mesmo que o Orwell, ele estava falando de um país que só tinha na cabeça dele? Ou será que existem hoje países em que pessoas vivem uma realidade que para nós é só uma fonte ali de manter a mente mais crítica, como é o caso desse livro? Porém, sim, existem países que são como nessa distopia. E talvez o seu reality show favorito seja uma realidade que é legal na TV, mas na vida real você nunca gostaria de viver em um regime assim. Então, esse formato, né, de entretenimento, ele explora a competição. Ao que ao mesmo tempo também, ali no início do jogo, por ainda ter muitos participantes, dá para notar alianças, o que as pessoas chamam de panelinhas. Então, são pessoas ali, participantes, que se juntam para eliminar alguém, né? E aí que julgam que essa pessoa é mais forte no jogo, ou que julgam ser uma ameaça a eles, ao mesmo tempo em que sabem que apenas uma pessoa vai ganhar. Então, essa dinâmica também prende a atenção do público, que mantém ali a constância também em assistir, porque eles vão querer ver de camarote como essa panelinha vai se desfazer conforme as semanas vão se passando. E aí, algumas máscaras caem. Outros, né, alguns mantêm amizade fora da casa. E aí, nessa dinâmica, né, específica de como cada um vai votar ali, que vai justificar para ir eliminando, vai depender dos valores pessoais de cada um, portanto, também do caráter de cada um. E aí isso gera uma expectativa no público, e isso faz a gente conhecer como que funciona a dinâmica de uma pessoa, porque como nós vemos as atitudes, as palavras, como uma pessoa tem de postura lá dentro, é um reflexo de como ela é aqui fora. E aí as imagens, elas são previamente editadas e manipuladas de forma também a dar ênfase em comportamentos ou falas que atendam às expectativas do público. Então, sendo assim, algumas falas que têm um conteúdo de brigas, intrigas, competição e ali conversas de estratégia dentro do jogo, elas costumam ganhar mais destaque. Vocês podem perceber que nas edições, o que vai ao ar tem fortemente esse tipo de conteúdo. Inclusive, ali as tarefas e os desafios propostos,
eles também têm que estar em consonância com o que mantém a audiência. Portanto, não é por acaso que alguns jogos, eles visam despertar conflitos, porque é isso que a galera gosta de ver, né? E as marcas precisam da atenção das pessoas para vender, né? Custear o programa, assegurar as próximas edições. Então, existe também algumas distorções de fala. Então, assim, eu já me perguntei também se nessas edições eles favorecem algum participante em detrimento de outro. Então, muito de uma imagem de um participante que é construída, talvez seja de forma bem pensada e bem construída também. E agora, dentro desse tema que eu falei para vocês sobre a construção de imagem de alguém de ser ou não proposital, eu quero trazer um conceito da psicologia do Jung, que é o arquétipo do herói. Então, segundo esse psiquiatra, o Jung, existe um inconsciente coletivo que está atrelado ao conceito de arquétipo, né? E um dos nossos favoritos e que mexe com o coletivo é o arquétipo do herói. Mas, afinal de contas, o que são arquétipos? São padrões universais, né, de comportamentos e símbolos aqui no inconsciente coletivos, são heranças dos nossos antepassados, de incontáveis gerações, herdadas por todos nós. E aí, portanto, elas influenciam toda a nossa estrutura de construção de padrão, de personalidade, de construção da sociedade, e é até redundante dizer que é atemporal e que resiste até mesmo a grandes mudanças, a evoluções de sociedades. Para vocês entenderem melhor alguns exemplos de arquétipos junguianos mais conhecidos, eu vou citar aqui o do sábio. Não vou entrar nele, só para vocês saberem. Eu vou falar mais do arquétipo do herói, porque ele tem uma relação com essa questão de ter ali um brother, um participante que ele ganha mais destaque e ele conquista mais o público. Então tem muito a ver com esse arquétipo. Ali, as principais características do arquétipo do herói são força, motivação, e essa motivação ela se sustenta apesar das dificuldades, né? Então também o arquétipo do herói, ele quer tornar o mundo melhor, ele tem coragem, né, para enfrentar os seus medos, e essa bússola são ali os seus valores humanos também. Então, é uma pessoa que é vista sem precisar chamar a atenção para si. Isso tudo falando do arquétipo do herói. Então, os desafios do herói, né? São, apesar de tudo, são humanos. Por mais que a gente queira idealizar uma pessoa que a gente admira e se inspira. E, portanto, nessa idealização, né, eles são ali vistos como pessoas muito equilibradas, muito autocontroladas, gestoras de si, mas, como todo humano, eles têm também ali suas fragilidades e seus pontos fracos. E muitas vezes, 80 vezes, esses heróis, eles são alvo de retaliação também, né? Às vezes, eles também são vistos como uma ameaça a ser eliminada. O arquétipo do herói, ele é genuíno. Quando alguém se identifica muito com uma pessoa, não é à toa. Significa que essa pessoa, pelo que ela não diz, pelo como ela se comporta, por como fala, por como demonstra ali seus valores humanos, é de fato uma pessoa forte. Porém, assim, é muito comum ter os famosos haters. Então, é muito comum, acontece, eu tava vendo esses dias uma série sobre o Beckham, ai gente, não sei falar o nome dele. Que assim, ele é um jogador aclamado, na mesma medida em que ele é aclamado, ele é criticado e odiado. Então, o pessoal tem muito esse costume, né, de colocar a galera lá em cima, depois derrubar. Vira essa gangorra e coitado do psicológico desse pessoal. O arquétipo do herói, ele funciona da mesma forma. As pessoas precisam se inspirar, seja lá o que estão consumindo, seja um jornal, seja futebol, elas precisam de alguém que se destaque ali para elas no meio de todas aquelas outras pessoas para se inspirarem. O mais interessante no arquétipo do herói é que as pessoas amam de forma até irracional,
né, essa pessoa ao qual se inspiram por quem ele é. E aí também odeiam na mesma intensidade, pelo mesmo motivo. Então, vocês conseguem se lembrar de vários participantes que vocês se pegaram mandando energias positivas para eles? Orando ali por eles, organizando um fã-clube, dedicando o seu tempo ali para usar o seu poder de voto para que eles continuem? Pois é, tem uma galera que faz isso. E muita gente que tá me assistindo ou faz isso ou conhece alguém que faz. Então, esses heróis, por mais que a gente não os conheça, na maioria das vezes a gente se identifica com eles. Eles nos inspiram. E não são pessoas que fazem de tudo para chamar atenção. É uma forma, eles inspiram de uma forma genuína por serem quem são. Então, em realities como o BBB, entre outros, né, qualquer pessoa pode chegar lá. Então, ter uma habilidade específica não é pré-requisito, como, por exemplo, no MasterChef e no The Voice. Portanto, o entretenimento ele é garantido pela exploração de todos os aspectos do cotidiano dessas pessoas comuns, que são iguais a mim, iguais a você. A personalidade, o modo de interagir, de falar, deles se posicionarem, de como se emocionam, é a mercadoria. Mas também pode ser uma fonte de inspiração para várias pessoas. Tudo vai depender do olhar. Nisso tudo também, nessa dinâmica, surge a admiração, mas também surge a comparação. Então, qual que seria a diferença? Na admiração, uma pessoa acompanha ali a rotina de um participante, tenta aprender qualquer história de vida dele, quais são os hábitos que o levaram a ser quem são, onde eles aprenderam, qual que foi a trajetória ali dessa pessoa para se inspirar e tentar fazer disso um modelo. Já na comparação, as pessoas usam o que concluem, né, dos seus ali heróis, vou usar heróis mais das pessoas que se identificam, e nessa comparação, elas comparam ali com as suas habilidades e fraquezas e alimentam em si ali uma baixa autoestima de insuficiência também. Então, como eu falei, é uma linha tênue. Ao mesmo tempo que o herói pode nos inspirar, ele também pode nos minar. Mas isso é uma questão sua. Isso não dá para dizer que o comportamento de uma pessoa te fez fazer alguma coisa positiva, depois ele teve algum outro comportamento que você ali pelos seus critérios de julgamento você desaprova, e aí você acaba usando como muleta o fato de que, você era minha inspiração, agora eu não tenho mais motivação. Gente, tem uma galera que eles usam as pessoas, e aí entra também aquela questão de atacar na rede social. Eu pensava isso. Gente, assim, trabalhem isso em vocês. Vocês podem se inspirar em alguém, mas essa pessoa é humana também. Ela vai errar. Não precisamos ser tão duros com essas pessoas. Até porque hoje em dia, com a expansão da internet, é até fácil você criticar e sair falando muita coisa que você pensa, sem pensar que isso tem uma consequência para esse outro. Porque você tá ali protegido do outro lado da tela. Então, fica aqui mais uma questão para a gente pensar. Podemos até elaborar em alguns comentários, porque é uma coisa que eu gostaria de contribuir para desconstruir muito. E agora, eu quero ressaltar para vocês alguns aspectos psicológicos que te mantêm assistindo o BBB. São aspectos que você está assistindo, mas não sabe explicar o porquê. Então, vamos lá. O primeiro deles é identificação. Então, em qualquer relação ou vínculo, a gente busca o que é familiar, porque é o que nos conecta. Então, esse fenômeno, ele é muito poderoso, que você pode usar ali para atrair a audiência, buscar conexão através da identificação. É um processo que ele está na base da criação da prosa para livros, do roteiro para filmes, novelas, séries, tudo quanto é forma de entretenimento. Por isso, não é à toa que a tradução para reality show é show da realidade. E a identificação, quando ela alcança esse público, né, que é o seu objetivo,
ela possibilita que as nossas experiências, elas encontrem ali uma ressonância e uma validação também na atitude do outro. Então, percebam como tudo está entrelaçado. Tem inconsciente coletivo, arquétipo do herói, a linha tênue entre comparar, se inspirar, é a questão de são pessoas comuns, você é uma pessoa comum, então você pode pensar, nossa, essa pessoa conseguiu, eu também consigo, o que vamos costurar aqui uma linha de retalhos que tudo vai começando a fazer sentido e vocês vão aprender também a conseguir ter uma mente um pouco mais crítica. Pode continuar assistindo, pode não continuar assistindo, não tem problema. Pelo menos, independente da sua escolha, bora, vocês já vão ter mais argumentos. E aí eu vou trazer também mais alguns aspectos e para ficar mais didático, eu vou explicar esses mecanismos psicológicos, né, que normalmente a audiência tem, com frases que eu vejo que são mais coloquiais ali, né, e que algumas pessoas eu já ouvi dizer. Ou você também, né, já deve ter ouvido alguém que acompanha dizer. Essas frases, elas são para ficar mais didático mesmo, tá? Então, na projeção, qual poderia ser uma frase para exemplificar esse conceito? Abre aspas, tal participante é arrogante, fecha aspas. Na projeção, segundo Freud, é um mecanismo de defesa no qual as pessoas projetam pensamentos, motivações, desejos e sentimentos que não aceitam como seus. E aí, portanto, quando alguém atribui uma característica negativa a um participante, você muitas vezes pode estar falando de você mesmo. A próxima é validação. E a frase que eu escolhi é, abre aspas, eu também já bebi muito e falei o que não devia, fecha aspas. Na validação, um participante, ele valida a experiência do coletivo. Então, um exemplo é quando você pensa, abre aspas, não sou só eu que cometi esse erro, fecha aspas. Ou seja, ali, quando alguém que tá numa situação de é uma pessoa que tem um prestígio social, um status social, que comete algum erro que você, sei lá, se culpa por dentro, você vê que é uma pessoa que tem esse, vamos dizer assim, essa autoridade, vamos dizer. Né? Pode ser que algumas pessoas considerem, outras não, tudo bem, é relativo. É como se você pensasse, desse menos peso ao que antes para você gerava uma culpa e um sentimento ali de vergonha. Então na validação, gera ali uma oportunidade de aprender com o outro, muitas vezes até sem precisar passar pela mesma situação que tal pessoa considera constrangedora. Então existem aí os dois paralelos. Você pode passar ou pode não passar, né? Então, e aí no caso, quando a pessoa pensa que é uma situação constrangedora que ela não gostaria de passar, né, tá atrelado aí a julgamento, a crítica dos demais, a retaliação social, a ser excluído ali do grupo. Então, muitas vezes essas dinâmicas das redes sociais, elas também funcionam como uma forma de educar também, de te ensinar o que não fazer. Então, né, assim as pessoas elas também se sentem representadas com os dilemas, vários dilemas, né? Homossexualidade, divórcio, sexo, traição, machismo, questões machistas, questões sobre casamento e questões sobre vulnerabilidade, questões sobre saúde mental, questões sobre, que faz também, agora imagino mais nessa edição, as pessoas questionarem mais o quanto uma vida na rede social, ela é construída de uma forma, mas a realidade da pessoa é diferente. Tudo bem que falar assim parece óbvio, mas o óbvio, muitas vezes, por ele ser óbvio, as pessoas não costumam prestar muita atenção. Próxima característica é a idealização. E a frase que eu escolhi é, abre aspas, eu acho que tal participante é tão perfeito, fecha aspas. Tem até aquela que eu uso,
Hashtag sem defeitos. Então, nesse movimento, né, alguém defende acriticamente algum participante. E aí procura justificar racionalmente algumas atitudes que são razoáveis. É o famoso passar pano. Então, na idealização, a pessoa lida com uma imagem de uma pessoa que ela está protegida, então ela está protegendo essa imagem. E ela não aceita que essa pessoa tenha defeitos, tenha fraquezas. A idealização, por exemplo, ela é a base de torcidas, né? De criar um perfil aí nas redes sociais também para difundir a imagem de alguém que já está ali bastante consagrado. É um envolvimento emocional que, por vezes, é irracional. É aquela galera que cria fã-clube e tudo mais. E tudo bem criar, só que a gente não precisa pensar que a pessoa que eu tô criando fã-clube, que eu me inspiro sem defeitos, um Deus, tem uma vida ideal e se comparar. Muitas vezes, esse movimento, ele gera um movimento de comparação, que foi o que eu falei lá atrás. Na comparação, a gente compara a nossa vida com o outro, faz o do outro uma régua para a nossa vida, e a gente pensa e a nossa autoestima vai lá para baixo, né? Porque a gente começa a se sentir completamente incapaz, inadequado, inábil, nunca vai conseguir. E aí, muitas vezes, para afastar a ansiedade e a angústia que esses sentimentos trazem, essa pessoa passa a acompanhar com mais afinco a pessoa que ela admira. Então, é um momento também, é um outro viés, assim, gente, que é muito complicado. Eu acho muito interessante ver como a vida acontece. Então, eu tô trazendo para vocês e espero que vocês gostem. Comentem aqui o que vocês acharam, se vocês já pararam para pensar em tudo isso. Então, são muitas coisas entrelaçadas. Às vezes a gente dá muita atenção a outra pessoa, porque a gente quer evitar muitas vezes entrar em contato conosco. Porque às vezes entrar em contato conosco é entrar em contato com muitas questões nossas que não estamos preparados para lidar. Fugi um pouquinho aqui, mas vale essa aqui valeu a pena ter fugido desse tópico. Temos também o ideal de eu. Ele é um tanto parecido com a idealização, tá? A frase que eu trouxe é, abre aspas, eu gostaria de ser ou agir como tal pessoa, fecha aspas. O ideal de eu é um movimento de querer ser igual a tal participante. No ideal de eu, ali estamos sempre conversando com uma versão melhor de nós mesmos. Que encontra ali eco na personalidade e na atitude de algum participante em específico. Participante esse que a gente considera que muitas vezes a gente considera ali que eu teria essa carreira, eu falaria desse jeito, ou eu gostaria de falar desse jeito, eu gostaria de estar nessa carreira, eu gostaria de ter estudado X, gostaria de ter, enfim, é como se você pensasse, a minha melhor versão é justamente alcançar o que esta pessoa alcançou. Este é o ideal de eu. Ele é um tanto parecido com a idealização, mas ele não é tão acrítico, né? No ideal de eu, a pessoa tem um senso de esforço, tem um senso de responsabilidade e é um tanto mais saudável, embora seja muito penoso também, né? Porque é uma pessoa que vai se cobrar mais, que vai sempre ali se questionar se é capaz ou não, comparação às vezes pode acontecer ou não, vai depender da personalidade de cada um. Tem gente que se compara, tem gente que se inspira. As pessoas que se comparam para passarem a desconstruir a comparação e construir a inspiração levam tempo, não é da noite para o dia, mas é mais saudável, porque cada um tem sua história, cada um é único e existem vários meios para se chegar no mesmo lugar. Onipotência. A frase que eu trouxe é, abre aspas, meu voto é importante para decidir quem entra, quem sai e quem ganha, fecha aspas. Na onipotência, o voto, né, ele reforça essa onipotência porque ele cria ali um cenário perfeito de que a pessoa é um juiz, né, de decidir o destino de quem fica, de quem sai, de quem ganha. Então, dá uma sensação de poder para a pessoa, para o público. Onisciência.
aqui, gente, não cabe uma frase, né? Apenas cabe ressaltar que as pessoas acham que conhecem um participante apenas porque tiveram acesso a aspectos ali editados da vida dessa pessoa. E se esquecem, né, que as pessoas elas são muito mais complexas do que as atitudes que elas apresentam ali no curto período do programa. Então, portanto, a onisciência, ela mexe com o nosso julgamento. Na onisciência, a gente entra na questão também dos julgamentos e principalmente alimenta a ilusão de que você conhece perfeitamente um participante, pode inclusive, né, anteceder as falas, atitudes, em quem a pessoa vai votar, quem vai se afiliar. É um tipo de ilusão que a gente sustenta, né, mesmo quando a gente sabe que o que a gente está vendo é uma realidade editada. Também pode ter a ver ali também com questões de ego, de controle. Pode também estar relacionado a um papo com os amigos ali. Ah, eu acho que vai acontecer tal coisa, para você provar alguma coisa. Questões de ego também, assim, são inúmeras possibilidades para a onisciência. Por isso que eu não trouxe nenhuma frase específica. Inveja. A frase que eu escolhi é, abre aspas, eu quero que ela saia porque já é muito rica e não merece o prêmio, fecha aspas. Na cobiça, a frase que eu trouxe é, mesmo, abre aspas, mesmo que tal pessoa tenha uma vida confortável e privilegiada aqui fora, eu acho que isso não é critério para decidir quem deve ou não levar o prêmio, fecha aspas. Eu trouxe as duas juntas porque eu quero explicar para vocês a diferença entre elas. A maioria das pessoas não sabem. Deixa eu até me ajeitar aqui. Então, assim, gente, não existe esse negócio de inveja branca. Essa frase é racista. Não existe inveja boa. A inveja ela é sempre destrutiva. E o pior, é sempre o outro que sente inveja, né, gente? Curioso que é muito difícil você ouvir alguém falando que sente inveja. Aí eu sinto inveja, né? Sempre o outro. Portanto, a diferença é que na cobiça, a pessoa também deseja ser ou ter o que tal participante tem, porém, essa pessoa também tenta buscar saber mais sobre a trajetória desse outro. E aí leva isso em consideração. Portanto, na cobiça, se eu quero o que o outro tem, eu tenho que percorrer ali o mesmo caminho que essa pessoa. Então, por exemplo, se eu cobiço o corpo de tal participante, eu procuro pesquisar qual é a rotina alimentar desse participante, de exercício, para tentar fazer igual. Na inveja, se eu invejo o corpo de tal participante, os meus desejos não vão ser os melhores. E aí tem uma vasta gama de frases que é melhor eu não falar. Vocês sabem, eu vou deixar a critério de vocês aí para vocês pensarem. O outro é o voyeurismo. E não é nesse sentido que você está pensando. Eu também não consegui elaborar uma frase, tá? Mas cabe ressaltar uma atitude. A de que os participantes sabem que o Brasil está assistindo eles, mas eles não têm controle de quem em específico está assistindo, como que está ali como que eles estão sendo vistos lá fora, as críticas, e se a galera está se identificando, se a galera não está gostando. Então, eles não têm menor controle sobre isso. E aí, gente, só para reforçar, eu não tô falando de voyeurismo literal, tá? Nesse aspecto, é um voyeurismo no sentido mais psicológico, de uma obtenção de prazer por parte do público em acompanhar a rotina de pessoas. Então, esse voyeurismo, ele é uma fuga também temporária da realidade, projetando, assim, as expectativas também de ideal de eu. E, assim, entretenimento justamente é para entreter. A pessoa está cansada, a pessoa tá com alguns problemas, quer dar uma relaxada e tudo bem, muitas vezes é por isso mesmo. Então, para vocês verem, a gente tá costurando uma coxinha de retalhos, aqui tudo se une, embora eu fique separando as coisas em tópicos, todos eles estão relacionados, todos eles acontecem ao mesmo tempo. A maioria das pessoas acontece tudo isso ao mesmo tempo, em segundos. Gente, é o que mantém vocês assistindo. As pessoas assistem a cenas, por exemplo, em que alguém bebe muito e acaba por ficar ali mais sociável.
e falante, e a gente já sente, né, o pessoal, o público aqui fora já sente de perto ali o quanto que aquela pessoa tá, né, vamos lá, não sei se ela será que essa pessoa vai passar da conta? E aí, nesse cenário ali, o espectador começa a fantasiar, idealizar o que faria diferente no lugar dessa pessoa, ou se estivesse nessa mesma situação, porém com os amigos em outro lugar. Então, ali também, como eu falei antes, tem toda uma troca de aprendizado e também de atenuação da culpa, caso você veja alguém que, se você está sentindo uma vergonha alheia, você tenha feito o mesmo e você se culpe. Agora você pensa, né, pra quê? Todo mundo faz isso. Até essa moça bonita, sei lá, com tudo que ela tem aí, também cometeu o mesmo erro. Então, é isso, é humano. Então, ó, nessa parte é bom. Outro ponto que também dá para pensar, que sempre tem um contraponto, né? Nesse fenômeno psicológico ali de fuga temporária, né? De ali da pessoa ser protagonista da própria existência, então a fuga, não sou protagonista, abre mão ali por um tempo de ser protagonista da existência. Tá. À medida que um espectador ele consome um show da realidade, ele temporariamente se ausenta da própria vida, né, para idealizar ali frente à tela como seria ter a vida desse outro. Mas não só com realities a gente faz isso. A gente faz o tempo todo se imaginando como seria ser ou ter o que outra pessoa que você segue nas redes tem, né, o que seu cantor favorito tem, o que seu chefe tem e por aí vai. Então as redes sociais, elas também são uma extensão da nossa dinâmica de como a gente se relaciona em casa, no trabalho, e para vocês perceberem também que isso está dentro do fenômeno da identificação. Então, toda vez que eu vou explicar um aspecto para vocês, é como eu falei, ele também está entrelaçado em outro. Ele casa com o outro. Porque tudo, esse aqui é um conjunto, não é separado. Então, ali existe uma exploração dessa condição psíquica mais primitiva, né, de participar ou assistir ali confortavelmente do seu sofá, o desenrolar das brigas, as intrigas, as competições. E aí, como espectador passivo, né, que se ausenta do protagonismo ali da própria história temporariamente, a pessoa se coloca muitas vezes como juiz, né? Então, se identifica com alguns, se acha melhor do que outros. Você, por exemplo, já se pegou pensando, abre aspas assim, por exemplo, eu me expressaria melhor do que ele? Ou, fecha aspas, ou abre aspas, eu agiria de forma diferente? Fecha aspas. Né? Então, nesses pensamentos que às vezes a gente tem quando a gente se depara com um diálogo, com um comportamento de uma outra pessoa, e a gente se coloca naquela situação, e aí, nesse sentido, muitas vezes a gente atribui que essa pessoa poderia agir de forma melhor, e nesse agir de forma melhor, a gente se coloca no lugar e o que nós faríamos. Então, também tem esse movimento. E muitas vezes, nem sempre, às vezes está contido ali uma certa vaidade, né? Está conversando um tanto com o nosso narciso, né? Uma questão de, essa pessoa pode ter status, milhões de seguidores, mas eu sou melhor do que ela. Então, às vezes, tem também uma compensação para o nosso ego também. Não é com todo mundo, mas é uma dinâmica extremamente comum. Isso vem pelos mecanismos ali de autoafirmação, ainda que assim não seja expressamente, geralmente não é expressamente manifestado, né? Ninguém diz assim, eu sou melhor que tal participante. Normalmente é sutil. A pessoa fala, eu faria diferente. Se você diz que faria diferente, você quer dizer que o seu é o certo e o da outra pessoa é inapropriado, é errado, não serve para a situação. Assim, gente, indiretamente você tá dizendo que o seu posicionamento naquele momento é melhor. Ponto final. Embora você não esteja usando essas palavras de eu sou melhor, mas você tá dizendo isso sem dizer. Então, ali algumas dinâmicas, né, como eu falei, são criadas justamente para fazer emergir certos comportamentos. Por exemplo, ali as festas, né, tem bastante álcool, que deixa a galera mais vulnerável, espontâneo, né? E aí a galera de casa, né, gosta de uma festinha, né? Tipo, caramba, o que vai acontecer? Desperta uma expectativa ali em vocês. Por fim, gente, o objetivo do programa é o lucro, é a sua atenção.
Os veículos de entretenimento, eles vendem o que você quer, né? E o retorno deles sempre será muito maior. Você é um intercâmbio que possibilita a visibilidade para marcas, o recurso, né, que os marketings estão aí para vender. E, bom, eles querem a sua atenção, o seu tempo para te influenciar também a consumir. Tudo vira produto. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, alguns participantes não podem entrar com roupa de marca, cosméticos, né? Porque ali em geral os participantes eles ganham, né, dos patrocinadores. Então os próprios participantes são a propaganda ambulante. E é isso, fico por aqui, mais um vídeo sobre BBB. Eu quero também trazer outros vídeos para vocês sobre essa edição com ênfase na saúde mental. Eu acho que é um debate que precisa ser analisado com muita empatia e com muita cautela. E é isso, vou deixar também de forma gratuita para quem quiser baixar na descrição, no primeiro comentário fixado, o link para vocês baixarem o prólogo mais os 5 primeiros capítulos do meu primeiro livro. É isso, galera. Calor aqui em São Paulo, hein?